E no quadro Saúde da Mulher de hoje, vamos falar sobre reprodução humana. A maioria das pessoas planeja ter um filho em algum momento da vida, não é mesmo? E embora conceber uma criança possa parecer um acontecimento simples e natural, né? Talvez o mais natural do mundo, não é o que acontece para alguns casais. Um casal sem nenhum fator limitante, ou seja, sem nada que impeça para engravidar, tem cerca de 25% de chance a cada mês para engravidar. Já não é aquele nível 100%, né? Mas o número de casais que não têm sucesso tem aumentado nos últimos anos. E essa dificuldade para ter filhos pode estar relacionada a diversas causas. Mas quando o casal realmente deve procurar a ajuda da medicina para fazer um tratamento? Quando é que o casal deve pensar assim, gente, sozinhos já não dá mais, precisamos de ajuda? Então é justamente sobre isso que nós vamos conversar com o Dr. Salomão Nassif Esfer Filho. Boa tarde, doutor Salomão. Boa tarde. Obrigada por estar conosco. O prazer é meu. Eu sei que isso é muito relativo de casal para casal, né? Cada um tem a sua genética, a combinação entre ambos. Mas, mais ou menos, para a gente tentar explicar quando é que um casal, ou seja, depois de quanto tempo tentando, ou quais são os fatores que dizem, opa, já não está natural, precisamos de ajuda. Olha, você mesmo falou que ao redor de 25% dos casais tem a chance de engravidar por ciclo. Mas o contrário, depois de 5 anos que eles estão tentando, essa chance cai para 1,8%. Então, o que eu poderia deixar aqui de informação, que eu acho que é obrigação do médico é informar. Se vocês têm que colocar um parâmetro muito importante, que é a idade da mulher. Porque a mulher tem uma reserva ovariana e a idade dela é exatamente a idade do óvulo. E essa fertilidade dela vai caindo e cai bruscamente após os 35 anos de idade. Então, o ideal é ela, se ela está casada, se ela está tendo um relacionamento por um certo tempo, já há mais que 1 ano, e não consegue engravidar, a gente tem que sempre ficar de olho na idade dela. Vamos supor que ela tenha 32 anos de idade. O ideal é que ela tivesse a sua prole até os 32 anos. Porque se chegar aos 35, fica mais complicado daí. Então, nós temos que ver as principais causas que ela tem que levam à preocupação. Dores pélvicas, paciente com menstruação muito irregular, paciente que já teve diagnóstico de endometriose ou de ovário policístico, aquelas pacientes que sofrem muito com pré-menstrual, aquelas pacientes que têm distúrbios menstruais, ou sangram muito, ou sangram pouco, alguma doença que ela tenha tido, alguma cirurgia na pelve, no abdômen, por exemplo, um apêndice supurada, isso aí pode trazer muitas aderências no aparelho reprodutor dela. A gente não pode deixar de lado agora o homem. Então, é muito importante o homem, porque o homem é cultural, mundial, ele não vai procurar um especialista em fertilidade. Não é ele. Não é ele, é a mulher que o problema é a mulher, nunca é ele. Mas é importantíssimo, porque tem vários fatores do homem. A porcentagem de causas de infertilidade no homem é simplesmente a mesma causa de infertilidade da mulher. 40% um, 40% o outro, seja, e 20% os dois juntos. Metade. Então é importante que o casal, às vezes está ali o casal, às vezes a mulher pensa, mas será que sou eu, tenho algum problema? E na verdade, às vezes pode ser o homem. Não, e muitas vezes os maridos falam assim, você vai, depois vão encontrar com certeza qualquer coisa em você e depois eu vou. Doutor, agora vamos ali porque um fator me chamou muita atenção, que é o seguinte. Tá chegando ali nos 33 anos, mas ainda não está muito estabilizado na relação, vou querer ter um filho um pouco depois. O que eu posso fazer? Tem como eu guardar esse meu óvulo? Ótima pergunta, porque assim, além disso, tem muitas mulheres que querem postergar a gravidez, elas estão no auge da carreira ou estão... Então, o que fazer? Pensar sempre nessa idade. Eu gosto muito de 32 anos. Então, congele seus óvulos. Se por acaso ela tem um casamento já, que está tudo em ordem, ela pode congelar os embriões já. Já fecundado, entendeu? Um e outro? Eu sempre acho que o ideal é congelar óvulo, ou então o embrião dividir pela metade a quantidade de óvulos, fertiliza metade embrião, metade óvulo. Porque a gente não está livre de acontecer algum imprevisto com o marido. Pode ter uma morte do marido, pode ter uma separação,
e complica os embriões. Então ela tem chance de ter os óvulos. Nós temos uma perguntinha no WhatsApp, mas antes eu só quero falar, mas se congelar, às vezes a pessoa pensa, mas isso é muito caro? Não, isso é R$80 por mês, a manutenção de R$80 por mês eu posso congelar o meu óvulo? Tanto o espermatozoide como o óvulo, como o embrião. Vamos ver a pergunta do WhatsApp, então. Não que eu queira ter mais filhos. Olha só. Tenho 26 anos, estou tentando engravidar há 6 meses, mas não consigo. Já tenho um filho de 8 anos de idade. Será que agora é preciso fazer um tratamento especial? É muito importante que essa paciente procure um especialista em infertilidade. Essa história dela é muito comum nos ovários policísticos, que no começo da doença, as pacientes apresentam ciclos ovulatórios e depois elas começam a ter uma deficiência do hormônio que alimenta a gravidez. E depois elas começam a ter ciclos sem ovular, até chegar em atrasos menstruais. Portanto, porque ela tem um filho então, e é jovem, né? Não adianta ficar dando anticoncepcional para as pacientes de ovários policísticos, porque essa menstruação é falsa e a doença continua por baixo até atingir o seu cume. Então ela teria que procurar um profissional. Certo, tá. E agora, doutor, me diz uma coisa. Tanto para o homem como para a mulher que tem a infertilidade, não quero congelar o ovo, mas eu quero ter um bebê da forma natural. Com os tratamentos, isso é possível hoje? Ou seja, melhorar alguns problemas? Vários tratamentos são possíveis. Hoje em dia é muito difícil não se conseguir com que um casal, que a mulher engravide. Acho que a gente tinha que falar um pouquinho dos problemas do homem. Sempre, eu preconizo sempre ter pelo menos um espermograma, que o espermograma é o exame mais importante do homem. Um espermograma bem feito ao redor dos 20 anos de idade. Porque nós temos câncer de testículo, seminoma, que dá ao redor dos 20 anos e pode já trazer uma alteração. E se ele tiver alguma alteração já com os seus 20 anos, a gente pode congelar esse espermatozoide, fazendo o diagnóstico que vai piorar esse espermatozoide. Pensar sempre que pode ter um traumatismo de testículo, pode ter uma doença infecciosa, cachumba, ou uma infecção de próstata ou de vesícula. Então, com esse exame é possível verificar? Tem vários exames. A gente pode fazer um ultrassom com dopplerfluxometria, que além de ver a anatomia do testículo, você vê o fluxo de sangue e a irrigação desse testículo, como é que está. Lembrar de uma coisa que acontece muito, homem muito jovem que faz vasectomia. Congela esperma antes, entendeu? É muito simples. 2 masturbações, ele tem esperma para sempre. Porque não sabe, às vezes fazem vasectomia em homem com 23 anos, 24. Sério? Uma criança ainda. Vamos ver, doutor, peraí que temos outra pergunta telespectadora ali. Olha ali. Uma mulher que já teve filhas pode ter problemas como a endometriose, ter dificuldade? Pode, por problemas como a endometriose, ter dificuldades para engravidar? Ou seja, é aquilo que o doutor falou agora, né? Às vezes no começo da ovulação não tinha problema, mas depois... A endometriose 1 e 2 praticamente não traz tanta alteração. E a endometriose, mesmo sendo mais grave, ela pode trazer uma diminuição da quantidade de embriões, mas ela não altera a qualidade. Então isso é importante. Fica um pouco mais difícil para engravidar, mas se engravida... O laboratório sendo bom, a taxa de gravidez é praticamente a mesma, é a mesma. Só que ela não vai produzir tantos embriões, que ela poderia congelar alguns para tentar uma gravidez mais tarde. Mas pela forma natural, fica mais difícil? Natural, sem dúvida, sem dúvida. E mesmo tendo filhos antes... O que o doutor explicou, no começo ela teve os filhos naturalmente, porque depois a evolução vai ficando dificultada por causa da endometriose. Porque a endometriose com a evolução ela é uma doença genética e imunológica, e ela não tem cura. Quer dizer, ela pode provocar certas alterações com a evolução e provocar aderências. Essas aderências às vezes pode cair em cima de uma tuba uterina e que faz parte do aparelho reprodutor e dificultando assim a alteração. Teria que consultar o médico para... Sempre é bom avaliar, ter uma avaliação, estadiar essa endometriose e cuidar dela. Muito obrigada, doutor. Seja bem-vindo depois para a gente continuar esse assunto, que acho que rende uns 3 programas aí, né? Obrigada. Obrigado.